No dia de hoje, portanto, estamos fazendo uma espécie de desfecho, né, de conclusão desse trabalho, notadamente o trabalho das 18 horas. Né? Foram muitas contribuições, todas elas estão registradas, inclusive no canal da FEIS, contribuições muito preciosas, algumas delas que são inéditas, né? Eu me refiro aqui, por exemplo, ao trabalho que foi feito em torno da obra de Zilda Gama, só para citar um desses trabalhos, né? Um trabalho sobre regressão de memória, que foi abordado aqui na live da FEIS, né? Houve, portanto, algumas abordagens muito especiais, abordagens, inclusive, que não são tão exploradas assim, e a minha honra e a minha gratificação de poder ter participado desse momento, né? Bom, mas o tema de hoje é um tema, portanto, que fala de tempos novos, que é um tema que ilustra muito bem essa migração e essa conclusão da live do Sheila de 18 horas, agora passando a concentrar a minha colaboração às 20 horas nas doutrinárias da FEIS. Tempos novos que podem sugerir aqui a transição planetária, tema tão ventilado na literatura espírita por diversos autores, tanto encarnados como espirituais. Tempos novos para fazer alusão ao período da pós-pandemia que já se avizinha com uma proximidade maior. A pós-pandemia já começa a ser visualizada, ainda que não seja de maneira tão imediata assim, como algumas pessoas conjecturem, especulem, mas de alguma forma a gente já começa a visualizar o período ou o mundo após a crise aguda que a gente passou, crise sanitária e com as suas repercussões as mais variadas. E por que não fazer uma abordagem que faça, portanto, ligações, conexões e diálogos com outras abordagens e conteúdo espírita, conceito espírita dos mais variados. É importante lembrar, e aqui eu vou começar lendo uma mensagem de Emmanuel, mas é importante lembrar que quando Allan Kardec estabelece que o mundo, o planeta Terra, é um mundo de provas e expiações, Allan Kardec está afirmando que é um planeta ainda inferior, um planeta ainda atrasado, porque nós somos ainda atrasados, espíritos inferiores. Mas quando Allan Kardec afirma isso, baseado na própria informação do mundo espiritual, Allan Kardec também está querendo dizer, acompanhado e patrocinado pelos espíritos, que essa transição de mundo de expiações e provas para mundo regenerado já estava acontecendo em pleno século XIX. Aliás, a rigor, nós poderíamos dizer que quando Moisés, primeira revolução de caráter universal, aparece inaugurando um novo paradigma, o paradigma que rompia com o politeísmo das culturas chamadas pagãs do passado, dos deuses vingativos e raivosos, para a unidade monoteísta que inaugura em Israel e depois se espalha em todo o mundo, dando noção também de uma unidade cósmica e da legislação que ele estabelece como divina e que vai influenciar os códigos civis e os códigos penais, os códigos do ordenamento jurídico de todas as nações da Terra no futuro. Moisés também estabelece para aquele povo primitivo, aquele povo mais agrário, aquele povo que estava ainda em um retrocesso, embora quase 3.000 anos de cultura e de práticas ali naquele momento, Moisés estabelece uma nova mentalidade essa que alcança uma humanidade imatura e a partir do seu legado trabalharia ao longo dos séculos a humanidade, favorecendo-a para o processo de desenvolvimento dela, que deveria alcançar na época de Jesus, mais ou menos 1000 anos após Moisés. Jesus vem à Terra e encontra a humanidade num período assim de maioridade. Um período, portanto, de maioridade espiritual. Enquanto Moisés encontra a humanidade na imaturidade e ajuda na maioridade, Jesus alcança a humanidade na maioridade e com seu legado influencia a Terra, ainda que não seja de maneira imediata, mas vai influenciar o caldo de cultura terrestre
e os elementos da mentalidade humana para produzir uma espécie de maioridade terrena e, mais tarde, de maturidade. Jesus, já no seu tempo, anunciava, por exemplo, a transição planetária. Muita gente lê os textos espíritas, os textos da literatura, por exemplo, de Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, Emmanuel, particularmente no último capítulo de A Caminho da Luz, o Evangelho e o Futuro, e também a obra Emmanuel, do seu próprio nome, onde ele fala sobre as grandes transições, e acreditam alguns que essa transição do planeta estaria acontecendo agora apenas, e que não havia sido ventilada por autores antes. Não. Só para ter uma ideia, o próprio Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, texto A Nova Era, mensagem de um espírito israelita e mais tarde uma outra mensagem que segue depois, fala sobre os acontecimentos que estão se dando agora. Os espíritos já estavam anunciando, mas o próprio Cristo, quando você pega Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 33, Evangelho de Mateus, capítulo 25 e seguintes, quando fala dos sermões proféticos, Jesus já estava anunciando as grandes transformações que deveriam ser operadas a partir da mensagem dele e a partir do período em que ele estaria conosco. O Espiritismo surge, no entanto, em uma hora, século XIX, que a humanidade está começando a ganhar maturidade, e a maturidade da humanidade é do esclarecimento intelectual, do esclarecimento cultural, do patrimônio científico e da informação, para agora, quando o Espiritismo chega à Terra, numa época de grande explosão científica e de divórcio do pensamento humano e da mentalidade humana de uma forma geral, com as práticas religiosas, onde as religiões no século XIX, de alguma sorte, caíram em uma espécie de descrédito. A cultura do século XIX, entusiasmada com a filosofia, com a religião, era uma cultura resistente em boa parte à prática religiosa e à mentalidade religiosa. É nesse momento que o Espiritismo chega, portanto, numa época de surgimento de uma maturidade da humanidade, para falar e para propagar ou colaborar com uma era nova, com um tempo novo, com tempos novos. Como diz o espírito Joana de Ângeles, o Espiritismo começou a colaborar a partir de 1857 com a inauguração da Era do Espírito Imortal. É por essa razão que vamos encontrar, portanto, na proposta da doutrina espírita, uma transição planetária acontecendo no mesmo momento em que o Espiritismo surge. Na verdade, a transição planetária já acontecia na época que o Cristo apareceu. Na época que o Cristo aparece na Terra, já havia uma transição se operando. Mas Jesus sabia que aquele caldo cultural iria aumentar a temperatura ao longo dos tempos, até alcançar a agudização dessa temperatura em pleno século XIX, século da ciência, das grandes transições, e hoje está ocorrendo isso de uma maneira ainda mais contundente, ainda mais intensificada, que é o que tem ocorrido nesse momento, onde nós temos uma cultura de grande esclarecimento. Alguém duvida que a sociedade de hoje é uma sociedade bastante esclarecida? Alguém tem dúvidas que a sociedade de hoje é uma sociedade que tem muita informação, que tem muito dado, que tem muito conhecimento? Ninguém duvida que nós estamos numa era de grande esclarecimento. Mas é uma era de grande esclarecimento sem necessariamente a moralização. Estamos, portanto, nesse momento dessas intensificações, digamos assim, onde há um grande esclarecimento, a nossa sociedade, em boa parte, é esclarecida, mas não é necessariamente moralizada. A pergunta que eu faço é: como acontecerá essa moralização da sociedade? Como sucederá essa espiritualização, essa moralização, ou se quiser, em termos mais cristãos aqui, essa evangelização das criaturas, em que pese a evangelização não é necessariamente adstrito às religiões cristãs. Evangelização aqui no sentido de iluminação, né? Ou seja,
de melhoramento. Como se dará essa moralização? Numa sociedade muito esclarecida, mas não necessariamente uma sociedade moralizada. O que os espíritos têm dito, e desde Allan Kardec os espíritos fazem a menção a isso, que a moralização acontecerá com atritos inevitáveis, com choques que são inevitáveis e com provas que fazem com que a gente consiga mudar de mentalidade e começar a enxergar as coisas de uma forma mais sensível, de uma forma mais profunda. Essa moralização, portanto, ocorrerá através daquilo que é chamado no Espiritismo de provas morais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre os desafios pessoais, capítulo 14 do Evangelho, quando Kardec aborda as questões, inclusive, dos laços de família, portanto, os desafios mais domésticos, os espíritos dizem a Kardec que as maiores provas são aquelas que abatem o coração. Porque há pessoas que têm uma grande força para enfrentar até uma ameaça física e até um limiar de tolerância à dor física e material, mas não aguenta diante de uma dor moral. Se abate diante de um sofrimento moral. O que é que o espírito quer dizer com isso? Quer dizer que as provas materiais acontecem no espírito ou no ser humano mais primitivo, onde a dor é brutal. À medida que a humanidade evolve, que a humanidade progride, a dor é mais moral, é mais interior. Porque você já viu o homem das cavernas, o homem selvagem primitivo, ter dilemas éticos, ter dilemas existenciais? Não há. Os dilemas existenciais, os dilemas éticos, os conflitos interiores já são fruto de certo amadurecimento do espírito, de certo progresso da alma, que consegue já ser sensível a essas questões, que são mais dolorosas. Porque quanto mais a gente avança, maior é a nossa sensibilidade para. Daí, os sofrimentos morais mudam o indivíduo mais profundamente. Né? Porque não necessariamente uma dor material, isso é, um sofrimento material, vai mudar a pessoa. Os sofrimentos materiais mudam a pessoa quando também afetam o moral. Quando também revolvem o moral. Quando também abate o indivíduo a ponto do indivíduo rever e modificar a sua escala de valores. É esse o propósito das grandes mudanças. E por isso, os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec, e há uma mensagem belíssima que o codificador registra na obra Obras Póstumas, que fala sobre essa transição planetária, onde vai falar do aumento do suicídio e da loucura. Kardec utiliza o termo loucura, que é um termo da época, a gente pode traduzir atualmente como transtorno psíquico, porque loucura na época de Kardec era um nome só para dar conta de qualquer sofrimento psíquico, tá? Não era só esquizofrenia e depressão não, ou psicose não. Qualquer tipo de sofrimento psíquico, na época de Allan Kardec, era denominado loucura. Então, quando há a alusão em Obras Póstumas sobre suicídio e loucura, tem a ver com transtorno psíquico de uma forma mais abrangente. Esses transtornos psíquicos iriam aumentar, esses sofrimentos psíquicos iam aumentar, que em parte tem a ver com o aumento da sensibilidade nossa, progresso em parte, e de outro lado, com uma necessidade, pelo aprimoramento da sensibilidade, de a gente se modificar. Sociedade esclarecida, mas não necessariamente moralizada. Como é que a gente ia se moralizar na transição planetária? Como é que a gente ia realmente aperfeiçoar-se interiormente? Sem querer puxar aqui a brasa para minha área, eu poderia dizer que os espíritos estão dizendo a Allan Kardec que é pela via psicológica. Pela via psicológica. Porque é pela via psicológica, ou seja, pelos sofrimentos internos, pelos desafios que a gente passa interiormente, é que a criatura toma mais posse, mais domínio sobre si mesma e se envolve, se engaja na sua mudança, na sua modificação para melhor. Joana de Ângeles, espírito, por meio de Divaldo Franco, quando lançou a obra da coleção psicológica e começou a falar sobre psicologia, sobre comportamento, Joana não queria fazer não é a propósito de Joana fazer uma abordagem de uma psicologia acadêmica,
de construir uma teoria psicológica, porque a universidade e as academias de psicologia estão ricas de teoria psicológica. O que Joana quis fazer a partir da década de 80 para 90, quando ela começou a escrever mais profundamente sobre comportamento humano, e que alguns espíritas não entenderam, alguns espíritas até criticaram, investiram contra ela, Joana quis, na verdade, chamar a atenção para uma coisa que a gente não estava atento até então. Porque até então havia uma separação entre tradição religiosa e tradição comportamental. De um lado, a tradição religiosa afirmava o seguinte: toda proposta religiosa era de atitudes religiosas e dogmáticas, litúrgicas, ritualísticas para conseguir alcançar Deus. E era necessário, portanto, de alguma forma mudar de conduta, o que é muito bom, mas essa mudança era feita, em parte, com repressão de determinados sentimentos para seguir a lista, né, o checklist religioso. Né? E a crítica que a religião fazia às ciências do comportamento era a ciência e de alguma forma também tinha razão, as ciências do comportamento querem liberar o sentimento das pessoas e querem de alguma forma incentivar as pessoas a terem uma vida mundana. Né? É uma crítica que de certa forma tem razão, porque a mentalidade freudiana do século XIX, isso está muito mudado, mas no passado era de um relativismo de tal forma que você pode tudo desde que você seja feliz. Faça tudo que der na sua cabeça, viva os seus sentimentos, bote os seus sentimentos para fora. Então, se o indivíduo tem um sentimento assassino, se a gente estimular para ele botar os sentimentos para fora, ele vai matar os outros. Então, a psicologia relativizou demais, a religião criticou isso e estabeleceu a sua moralidade, que era uma moralidade objetiva. Só que qual foi o erro da religião? Desconsiderar os sentimentos humanos, gerando neuróticos, problemáticos, pessoas confliteadas e recalcadas. Por outro lado, a psicologia materialista criticava a religião porque reprimia e tornava pessoas recalcadas, pessoas ressentidas e neuróticas, mas por outro lado, defendia uma subjetividade absoluta, uma subjetividade relativa. Então, de um lado a gente tinha uma moralidade religiosa rígida, dogmática e objetiva absoluta, sem considerar cada caso. De outro lado, a gente tinha uma relatividade e uma subjetividade da psicologia que também relativizava demais e não dava uma orientação para a criatura, um norte. Né? O que Joana de Ângeles faz é ligar essas duas coisas. Aliás, repetindo a tradição de Kardec. A Revista Espírita, primeira revista espírita da humanidade, que foi lançada por Allan Kardec. Kardec vai lançar a Revista Espírita e no subtítulo ele coloca Jornal de Étude Psychologique, Jornal de Estudos Psicológicos. A Revue Spirit, portanto, era um jornal que estudava o quê? O comportamento humano, não era uma psicologia acadêmica, era um comportamento humano. O que Joana de Ângeles fez por Divaldo foi pegar a moralidade da religião e torná-la psicológica e a subjetividade da psicologia e dar um caráter também moral e espiritual. Em outras palavras, a gente entendia o seguinte: o que é da religião é questões morais, é o moralismo religioso. E o que é da psicologia é a subjetividade, são sentimentos. Sabe o que Joana de Ângeles fez? Joana de Ângeles vai dizer que moralidade e subjetividade são lados de uma mesma moeda. São dimensões de uma mesma coisa. E eu vou explicar aqui. Vou explicar com um exemplo que eu já dei várias vezes em palestra. Paciência. Você pensa em paciência e você imagina o quê? Que paciência é uma virtude espiritual ou uma condição emocional? Paciência é uma virtude espiritual ou uma condição emocional? Se você pensa a paciência como virtude espiritual, você está certo. Está lá no Evangelho. A paciência é uma espécie de virtude que se conquista. Mas se você pensa a paciência como uma condição emocional, você também está certo. Quem disse que é só uma coisa? Quem disse que são excludentes? É uma mesma coisa. Sabe por quê?
Se você pega, por exemplo, depressão, o indivíduo que está deprimido, um sujeito que está deprimido, uma das características mais fortes da depressão é irritabilidade. O sujeito que está com depressão tem a tendência a ser intolerante e ser irritado com as coisas. Por quê? Porque a depressão é uma condição psíquica que já propõe, já impulsiona o sujeito a ficar mais irritado. O limiar de tolerância dele é menor. Olha, então uma condição de saúde emocional comprometeu a capacidade do sujeito ser paciente. Então paciente é uma virtude moral ou uma condição de saúde mental, uma condição emocional? As duas coisas. Na obra de Joana de Ângeles, como na doutrina espírita, moralidade e subjetividade é uma coisa só. Condição psíquica e valores morais são lados de uma mesma moeda. Vou dar outro exemplo. Você pensa em fé. Aí você pensa, não, a fé é uma virtude, né? Até teologal, é uma das virtudes decantadas pela Igreja Católica. Fé como virtude teologal. É uma virtude. Fé é uma virtude. Mas não é só uma virtude, é uma condição emocional também. É a mesma coisa. O que a gente chama de fé na religião é o que a gente chama, por exemplo, de resiliência na psicologia. É a mesma coisa. Ó, a fé não é a condição de você enfrentar as adversidades? A condição positiva de enfrentar os desafios? É essa a condição, é a característica da fé. O homem de fé é aquele que passa, por exemplo, pelos desafios e não se abate. O que é resiliência? Se não responder de uma forma saudável às adversidades. Fé e resiliência é uma coisa só com palavras diferentes. Com palavras diferentes. Então, em espiritismo, moral e emocional é uma coisa só. A gente é que separou e psicologia e religião brigaram. Mas na verdade é uma coisa só. A fé é uma capacidade de você transcender a você mesmo. E quando eu falo transcendência aqui, não pense transcendência apenas como sinônimo de sair do corpo, fazer emancipação da alma, receber espírito e ter um transe, ter um êxtase e sair do corpo. Não. Transcendência pode ser assim, você superar os seus limites. Você ir além da sua própria capacidade. Isso é transcender, né? Quando a gente vê um adolescente apaixonado, né, ele está tão transcendendo ele mesmo que ele não cabe nele mesmo, né? O ser amado, o objeto do seu apaixonamento faz parte dele. Ele já não é só ele, mas é também o afeto, né? Isso também é transcendência. Um músico tocando na orquestra, ele é além dele mesmo, ele é a própria orquestra, ele é a própria música ali, ele está transcendendo. A fé é essa capacidade de sair de si mesmo, de transcender. Ora, por isso que Jesus falou do grão de mostarda e da montanha, né? Olha a parábola de Jesus. Grão de mostarda, pequeno, montanha grande. Né? Ou seja, a ideia de que a fé une o pequeno até o grande, porque é uma evolução da fé. Ou seja, a fé transcende, começa no grão de mostarda e acaba na montanha. Ou seja, vai além das capacidades. Mas por que a gente está falando tudo isso, meus amigos? Por que estamos falando tudo isso? Porque estamos aí nessa live de despedida, como eu falei, e estamos aí ainda vivendo resquícios da pandemia que ora abate o mundo. E a pandemia que estamos vivendo é também um símbolo do convite, digamos assim, do convite das nossas transformações. A pandemia não é a transição planetária, tá? A pandemia é apenas um aspecto, é apenas um recorte da própria transição planetária de uma forma mais geral, tá? É um dos convites da transição planetária. Não é a pandemia que vai revolucionar o mundo. Aliás, não há milagres, tá? Da mesma forma que a gripe espanhola não tornou ninguém santo, né? As pessoas saíram com aprendizado, a cultura saiu com aprendizado, o sistema de saúde saiu com aprendizado em 1918. Da mesma forma, ninguém acha que a pandemia do Covid-19 vai gerar, por exemplo, uma humanidade toda santificada, todo mundo fazendo o bem, produzindo fraternidade, beijando. Quer dizer, beijando pode até ser, mas não necessariamente santificado. Não há milagres.
Agora, é claro que em toda ocorrência a gente pode aproveitar essa ocorrência para crescer, para melhorar. E a melhora, nesse momento, é a melhora de estar mais consigo. A gente tem um medo da solidão. Aliás, a própria situação de morte, de alguma forma, remete à solidão. O medo da morte é o medo da solidão, né? Porque a morte é uma experiência solitária, né? Mesmo que a gente morra em coletivo, a gente vai morrer de maneira intransferível e individual, né? Então, a morte tem esse desafio, né? E a pandemia tem algumas lições que a gente pode aqui extrair dela, né? Para aqueles que, de alguma forma, queremos aproveitar esse momento, né? Um deles é o conviver mais consigo, né? É o parar um pouco dessa aceleração que a gente tem realmente vivido, né? Como a gente tem vivido uma vida acelerada, né? E a gente tá percebendo que é possível viver de maneira menos acelerada. Quer dizer, tem gente que acelerou até mais na pandemia, mas é possível viver com menos. É possível viver mais lentamente e com maior qualidade. Né? É possível dar um valor maior às relações presenciais. Eu acho até que encontro presencial daqui para diante vai ser uma prova de amor. Se alguém quiser se encontrar com você, já é uma declaração de amor. Então, daqui para frente, valorize os encontros presenciais. Porque se alguém quiser marcar com você um encontro de amigos, etc., é porque o povo gosta mesmo, né? De maneira geral, eu acho que... porque agora a gente vai ter também priorização de encontros virtuais, é claro, e acho que isso veio para ficar. E eu sou um entusiasta da tecnologia, veio para ficar a benefício nosso, né? Mas eu acho que a gente vai começar pelo menos a gente está sendo convidado a valorizar mais o afeto, a ter uma comunicação menos violenta, mais afetiva. O recurso virtual que a gente está usando é para desenvolver repertórios de comunicações mais afetuosas, porque a comunicação virtual dá problema, gera ruídos, gera desentendimentos. Então a gente tem que compensar isso sendo mais amoroso, sendo mais afetivo, sendo mais cuidadoso com algumas palavras, para evitar isso. E isso vai ser incorporado em nós para a vida e para as relações presenciais mesmo. Então, a gente está sendo convidado a isso, a gente está sendo convidado a diluir um pouco essa questão da psicologia do grupo. Eu vou explicar, viu, gente, o que é que eu tô falando. Eu já expliquei no início da live, algumas pessoas entraram depois, que essa live é uma live de despedida, tá? A live das 18 horas do Sheila vai acabar, mas não fiquem tristes não. Tem gente que vai ficar até alegre, né, que não vai ver mais minha cara às 18 horas. Mas tem gente que pode ficar triste. Mas eu vou explicar com o tempo, tá? Porque senão eu vou ficar repetindo, eu vou acabar explicando várias vezes, né? Mas, no final eu posso explicar. Mas assim, esse momento é um momento também de diluição, digamos assim, da psicologia de grupo. Já notaram, minha gente, que a ideia de psicologia de grupo é uma ideia que tem ficado para trás? Os grandes movimentos de grupo do século XIX e século XX não têm existido há algum tempo. Movimentos, né, de grandes passeatas, claro, aqui e acolá, uma manifestação política, uma expressão disso ou daquilo, mas assim, de um modo geral, aquelas grandes passeatas que se faziam em torno do rock and roll, em torno dos grandes estádios de futebol em que todos aglomeravam, né? Alguma manifestação em que mobilizava o mundo inteiro. Isso tem se diluído e isso eu vejo pessoalmente como algo muito bom. Por quê? Porque a psicologia de grupo poucas vezes gerou coisas positivas. A psicologia de grupo quase sempre gera e joga para fora aquilo que a gente tem, às vezes, de mais inferior. São as torcidas de futebol que se matam, são os regimes totalitários que foram, né, divulgados e foram defendidos, né? E eu estou falando aqui de fascismo, nazismo e outras expressões do século XIX. Juventude hitlerista, juventude comunista da União Soviética e assim por diante. Então nós temos visto que essa psicologia de grupo tem se diluído numa vida mais personalizada. As redes sociais é um símbolo disso. Você tem lugar para todo mundo.
você tem espaço na rede social para todo mundo, personalizado e gourmetizado. Não há mais, assim, uma referência só que une todo mundo. E eu acho isso ótimo, porque esse é o símbolo das nossas particularidades, daquilo que a gente tem que fazer com a gente no nosso mundo interior, que tem a ver com autoconhecimento, com autodescobrimento, né? Com conhecer as nossas próprias particularidades. Então, é um símbolo disso. É um símbolo disso. Claro, é um símbolo também que enseja uma cultura narcisista, uma cultura que eu acho que com as minhas redes sociais eu virei celebridade e agora eu estou controlando o mundo na palma da minha mão com o celular. Existem essas distorções, né? Mas são, na verdade, episódicas, são momentâneas para dar espaço, para dar origem mais tarde a uma nova cultura. Uma cultura mais interiorizada. Uma cultura, gente, eu vou falar uma coisa aqui que parece brincadeira, vocês vão dar risada. Mas é uma cultura de até menos live. Aqui pra nós. Até menos live. Porque se eu tô fazendo propaganda de uma cultura mais interiorizada e você vive só correndo atrás de lives e lives, você não para pra ficar com você mesmo. Assista a live do Sheila, por exemplo, aqui pra nós, de qualidade, mas não sacrifique a sua leitura do livro apenas por lives. Não fique só correndo atrás de lives sem fazer as suas meditações. Porque não é isso que esse momento está convidando a gente. Esse momento está convidando a gente de uma cultura mais interior. Selecione, não corra atrás de tudo, selecione aquilo que é de mais agrado a você. Consuma aquele conteúdo, mas também tem espaços mentais para você digerir, elaborar os conteúdos. Porque após pandemia não vai ser uma vida de anjos, não vai ser uma vida de santos, pelo contrário, a gente vai ter problemas, né? E eu acho que o grande convite é uma vida mais simples, e ser simples é difícil, viu? Ser simples não é fácil. Ser complicado é muito fácil, mas ser simples não é fácil. Porque ser simples não é você viver sem tomar banho, de roupa furada, se você tem condição de não usar uma roupa furada. Tem nada a ver com isso. Não confunda desleixo com simplicidade. Os espíritos nobres da colônia espiritual, quando André Luiz descreve eles eram nobres, evoluídos e eram simples. Na postura, na apresentação eram simples. E eram bonitos por isso, porque a simplicidade é beleza também. Leonardo da Vinci que dizia, né, que a simplicidade é a mais alta sofisticação da beleza, né? Algo assim que ele disse. Então, é difícil ser simples. É difícil se portar de maneira simples. Mas a simplicidade tem a ver com foco, tem a ver com uma coisa de cada vez, tem a ver com priorizar. Você não vai conseguir abraçar tudo, então priorize. Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Busca primeiro o seu mundo interior, a sua paz, a sua plenitude. Porque você com paz, você vai estar em paz com os outros, tá? Ah, mas o dinheiro! Se você estiver sem paz, você não vai saber nem usar o dinheiro. E vai se transtornar com o dinheiro e vai gastar mal. Mas você com paz, você consegue viver sem dinheiro ou com pouco dinheiro e vai conseguir até ter paz para ganhar mais dinheiro. Tá? Porque esse não é um discurso contra dinheiro ou contra nada. Então, ser simples é muito difícil. Ser simples é muito difícil. E ser simples em rede social é o desafio atual, porque nós estamos treinando, viu, gente? As redes sociais estão habituando a gente às comunicações que acontecem em planos mais superiores, que é a comunicação psíquica pelo pensamento, né? Essa comunicação psíquica pelo pensamento. A gente está se habituando. Esse é o projeto da espiritualidade com recursos virtuais, onde reconhece a face, reconhece o touch, a impressão digital, reconhece a nossa voz. A gente está se habituando às futuras comunicações psíquicas. Então, ser simples não é fácil. E a gente está realmente sendo convidado a isso. Sendo convidado, na pós-pandemia, a um compromisso pessoal. A uma espécie de responsabilidade pessoal. Eu vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel que ilustra muito bem isso. A mensagem está no livro Ceifa de Luz, Compromisso Pessoal.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Deixa eu só explicar uma coisa. Apolo era um cristão da época e os cristãos começaram a se dividir. Algumas pessoas se faziam discípulas de Apolo, outras pessoas se faziam discípulas de Paulo. E Apolo era um cristão mais novo, mais jovem, que estava chegando, e Paulo já estava mais velho. Então havia aquela comparação, né? Será que esse mestre bossa nova é melhor do que aquele que é mais antigo? Havia disputas e melindres, né? Os melindres não são só de hoje não, tá? Competição, que a gente está vendo em rede social. E os espíritas têm que tomar cuidado para não entrar nessa. Porque eu vejo espíritas competindo, até quem compartilha mais, quem publica mais, quem faz mais palestra. Daqui a pouco vai ter gente até competindo para ver quem faz mais passe, quem dá mais passe. É o despaute, é o avesso do avesso do avesso, como diz o poeta popular. Então, havia essas rixas na época, e aí essa coisa de fazer intriga de Apolo com Paulo, né? E aí Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Compromisso pessoal. Aí Emmanuel diz: nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terreno. Cultivador algum na terra da alma pode se orgulhar de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, há quem o auxilie e há quem o corrija. Além disso, há quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa da construção de ordem moral que nos compete. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros afirmam quase sempre com ironia que não nasceram para liderar. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do semeador, mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Alguém deve plantar. O nosso convite nesse momento é de assumir a nossa responsabilidade individual. Eu estou falando de responsabilidade individual e não de culpa, porque responsabilidade individual vai além de se responsabilizar pelos erros, é se responsabilizar pela própria conduta, pelos equívocos e pelos acertos. Quando o indivíduo toma as rédeas da sua vida, ele tem autonomia e liberdade interior para fazer as suas escolhas sem transferência de responsabilidade, sem colocar na conta do outro aquilo que ele faz e aquilo que lhe sucede. Esse talvez seja um dos maiores convites desse momento. O convite de responsabilidade individual. Isso é, tomar patrimônio da própria vida. Abraçar as rédeas da própria existência. Para se sentir envolvido e incluído nas escolhas que faz. Esse, portanto, é o nosso convite, meus amigos. E é o nosso desejo que a gente tem nessa pós-pandemia que já se avizinha para todos nós. Essa pós-pandemia que já está sendo vislumbrada de maneira pálida, mas sendo vislumbrada. Esse é o desejo, é o convite que eu faço a todos nós. Que a gente medite, que a gente não caia nas armadilhas da competição, que a gente não caia nas armadilhas do corre-corre para coisa nenhuma, que a gente não se esqueça que às vezes muita movimentação, inclusive para a live,
Ninguém vai deixar de assistir as lives que eu faço, tá? Mas é uma espécie de avaliação também. A gente não pode também ficar só numa corrida, e eu acho que no futuro a gente não vai ter as grandes lives, mas as pequenas produções de conteúdo que vai abastecer aquele bairro especificamente, aquela região especificamente que vai ser alimentada com aqueles conteúdos, como acontece nas colônias espirituais. Né? Então, não corra demais para fora, porque tudo isso também tem a ver com o vazio de dentro. Eu vejo pessoas brigando nesse período de pandemia na internet, disputando coisa nenhuma, batendo boca, com melindre, com intriga, ou então querendo viver a vida do outro. São vazios da nossa alma, que a gente quer preencher com coisas que não preenchem. Então, alerta para isso, atenção para isso, porque no fundo a gente tem dificuldade de conviver com a gente. E agora que a gente está tendo uma contingência que obriga a gente a conviver mais com a gente não está suportando. E a gente está querendo sucedâneos, né? Querendo alternativas. Bem, minha gente, estamos caminhando para o final da live. Eu gostaria só de anunciar isso, essa live das 18 horas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila agora alcança o seu desfecho, a sua conclusão no dia de hoje. Essa é a última live, divulgue para quem normalmente acompanhe, essa é a última live promovida pela FEIS desse programa que nós tivemos a honra de participar, e agradeço aqui a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, na pessoa da sua direção. Quero fazer um agradecimento em particular à Aline, que está aí presente, a Aline que sempre me assessorou nesse sentido. Cumprimentar a Jaciara Vivas, do Departamento Doutrinário, que se fez presente, não sei se ela ainda está presente na live, mas está presente aí, porque nós e Jaciara e outras pessoas estamos fazendo aí a migração, e isso, a última live, estamos migrando agora. Esse trabalho acaba por aqui, mas iremos colaborar nas palestras do Sheila, dia de hoje, terça-feira, às 20 horas. Acabou 18 horas, vamos para 20 horas, dá tempo de você fazer um lanche, e às 20 horas teremos as palestras do Sheila, as palestras convencionais, e eu estarei também colaborando. Não serei apenas eu, tá? Mas outros companheiros estaremos colaborando, né? E colaborando, portanto, com esse trabalho magnífico, né? E essas lives, ou melhor, essas palestras do Sheila Live serão no YouTube, ou portanto no canal do Sheila no YouTube. A gente vai migrar para lá, teremos uma autonomia maior, o YouTube não vai derrubar como o Instagram às vezes derruba a gente, teremos aí uma flexibilidade maior em relação ao horário, e o meu horário está chegando, louvado seja Deus. Qualquer momento a gente pode ser derrubado aqui, mas eu queria cumprimentar todos, agradecer aqueles que acompanharam esse trabalho esse que exigiu, portanto, a nossa reflexão e a nossa dedicação, pedir desculpas por qualquer inconveniente e por qualquer expressão que eu tenha usado e que não tenha agradado alguém, ou tenha até ferido a susceptibilidade, a sensibilidade de alguém. Não foi a nossa intenção. Se feriu a sensibilidade de alguém, não teve a intenção de magoar ou ferir alguém. Às vezes o orador aí usa ênfase para chamar a atenção de alguma coisa. Pedir desculpas por algum equívoco, algum erro. É provável que tenha havido muitos. E dizer que agradeço profundamente, né? Reitero o meu agradecimento à Aline, à Jaciara, ao pessoal do Sheila, a honra que eu tive por meio do Sheila de participar dessa atividade. Agradeço aos companheiros que estiveram aqui presentes comigo fazendo essa dobradinha, essa parceria. Eu acho que a gente produziu muita coisa interessante que vai ficar hospedado aí, tá? Registrado para quem quiser acessar e acionar. Dizer aí até a próxima se Deus quiser, agradecer a vocês, sem cuja presença essa live, esse trabalho não haveria sentido nenhum, né? Haveria sentido nenhum para isso, né? E dizer, portanto, que tempos novos vêm aí, tempos novos de mais lutas, de maiores desafios, de maiores perspectivas, né? Eu tô vendo aqui algumas perguntas, eu não sei se eu vou ter condição de responder todas, mas não, eu não sei. Simone está perguntando aqui sobre a abertura do Sheila, ainda não tem uma previsão que eu saiba, ainda não tenho previsão específica, e é bom esse cuidado dos espíritas.
Pessoalmente, eu acho que é bom esse cuidado dos espíritas. Do ponto de vista aí social, já há a possibilidade dos cultos religiosos, algumas igrejas têm sido abertas, mas é bom esse cuidado, porque nós somos responsáveis pelo público que a gente acolhe, então é bom esperar um pouco mais, e o Sheila tem seguido essa linha com a qual eu pessoalmente concordo. Eu sei que há discordâncias e tá tudo bem haver discordâncias em relação a isso. Qual o motivo dessa transição ser demorada? Abdon está perguntando. Por que precisamos de milênios para chegar ao objetivo? Responderia com a afirmação de Allan Kardec, por causa da predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Isso que Allan Kardec diria. Portanto, a predominância da nossa dimensão ainda inferior, que ainda resiste em permanecer do nosso ego, para falar em uma linguagem psicológica. E é por isso que a gente ainda avança de uma maneira bastante demorada, de uma maneira bastante lenta, mas não tenhamos dúvidas que estamos bem melhor. Estamos muito melhores. Se a gente olhar para a história humana, a gente vai ver que a gente fez parte dessa história. E já estivemos em situações muito mais problemáticas. Ocorre que nesse momento a gente está com a temperatura alta, porque a gente está se saturando das coisas negativas que a gente vem praticando e vitalizando ao longo de séculos. Então há atritos e há, portanto, uma espécie de dificuldade de respirar. Mas isso é natural, é perfeitamente compreensível e vai passar. Vai passar. Então, amigos, gostaria aí de agradecer a todos, dizer que, portanto, foi uma honra, maravilhosa. A gente tem aqui algumas colocações, colocação de Eudete, outra colocação de Eudete, as colocações aqui que vocês, eu acho que ficam visíveis para você, né? Simone, enquanto universo. Pronto, eu vou responder sim, viu? Conte comigo. Desculpe a demora, porque... Ah, é você, Fernanda. Um abraço, querida. Muito bem. É isso mesmo. É isso, meus amigos. Temos poucos minutos. Iremos agora fechar a nossa live. Um abraço a todos. E aguardem a programação do Sheila. Teremos novos momentos, né, de trabalho, de produção. Até a próxima, se Deus quiser. Viu? Muita paz. Deus os abençoe. Luz que ilumina e que projeta claridades, possa alcançar os lares de todos vocês e que a gente possa ter uma noite agora de paz, de tranquilidade, ok? Um abraço a todos.